Meu pai está preso, sim. É isso que eu queria explicar também, que eu preciso explicar, que existem vários inquéritos para investigação. Então, o inquérito 4922 é o inquérito das pessoas que foram presas no dia 8, que são as pessoas da Praça dos Três Poderes, que estavam ali aos arredores e até mesmo dentro dos prédios. E o inquérito 4921 são das pessoas que foram presas no QG no dia 9. Então, eu começo só relatando um pouquinho como que foi essa separação desses 2 dias de prisão, né? Então, a maioria das pessoas, como relatam as testemunhas da acusação, nós vamos divulgar um vídeo de um compilado que nós fizemos, que as audiências duram em torno de 3 horas, e nós fizemos um resumo de 20 minutos para mostrar para as pessoas as respostas que as testemunhas da acusação vêm dizer, que existia um pequeno grupo que vandalizava, né, um grupo que estava orando, um grupo que tirava fotos, e aí ele relata uma testemunha que estava no prédio, que é o militar do GSI, que estava desde as 7h10 da manhã dentro dos prédios. Ele relata que mais ou menos umas 1.500 pessoas adentraram e saíram, né? Então, a quem ficou ali, e aos relatos que nós estamos acompanhando nos interrogatórios dos réus, que começaram na sexta-feira, que as pessoas que ficaram ali por último são as pessoas que tinham medo das bombas que caíam em cima dos helicópteros, que entraram para se abrigar porque não tem, era bomba, gás, e a sensação era de asfixia. Eles relatam que as lágrimas saíam sem querer, né? Era uma sensação muito ruim. Então, ali tinha uma contenção, por exemplo, dentro do Palácio do Planalto, tinha uma contenção do Exército, e aí muitos relatam que o Exército chamou eles para ali, para perto, e aí que como tem nas imagens que já foram divulgadas por vídeos, porque até hoje nós não tivemos acesso às imagens, por exemplo, de dentro do Palácio do Planalto, que é o local em que meu pai foi preso. Tem só os vídeos que circularam na internet. Ali mostra muitas pessoas ajoelhadas, ali com a bandeira no chão, em frente ao Exército. Então, o que tem se mostrado com as testemunhas da acusação é que aquelas pessoas que entraram ali naquele momento, pode ser que existiam pessoas que vandalizaram e estavam ali, foram presas, mas a maioria delas entraram para se abrigar, entraram para socorrer alguém. Teve uma moça que estava convulsionando. Hoje eu escutei na audiência, porque eu acompanhei, alguém entrou ali, até um jovem entrou para socorrer, para ajudar. Então, assim, e não se tem a individualização das condutas, né? Todo mundo foi colocado no mesmo bolo e está respondendo no processo igual, né? A denúncia da PGR é igual, a decisão que mantém as pessoas presas é igual. Então, isso mais ou menos um pequeno resumo, porque tem muitas outras violações e coisas que aconteceram no dia 8, mas a prisão do dia 9 ainda é mais grave, porque existiam algumas pessoas, vários ônibus que chegaram depois dos atos, inclusive tem uma gaúcha também, que ela chegou às 19h30, ela foi direto para o QG, e no outro dia ela foi presa, ficou 4 meses presa. Ela tem 2 filhos menores de 12 anos, e a gente sabe que tem a posição consolidada no STF, de que mulheres com filhos menores de 12 anos, elas têm o direito a responder em liberdade ou prisão domiciliar. E ela ficou presa por 4 meses, e um dos principais motivos é porque as defesas não são lidas. Isso é fato tanto para as prisões do dia 8 quanto para as prisões do dia 9. Então, o que aconteceu no dia 9? Eles chegaram ali, como tem vários vídeos também que circularam, venham em paz, recolham as suas coisas, entrem dentro dos ônibus, vocês serão levados a um local seguro, passarão por uma triagem e serão liberados. E o que acontece, inclusive, essa gaúcha tem no Instagram dela os vídeos que ela postou no dia, um desespero completo, porque eles ficaram no ônibus das 8 da manhã até a 1h30 da tarde, sem água, sem comida e sem banheiro, né? Então, há relatos de pessoas que fizeram suas necessidades em sacolinhas de mercado. E nessa prisão, foi porque já era uma prisão, né? As pessoas não tinham opção só não tiveram a voz, né, de prisão. Elas não tinham opção de sair ou não, elas estavam dentro dos ônibus, ficaram circulando pela cidade, ali foram levados idosos, crianças, até um cachorro foi preso, porque tem uma colega que adotou o cachorro, a doutora Bruna, e então as pessoas foram levadas lá para a sede do ginásio da Polícia Federal. E eu estive lá, porque eu chego em Brasília no dia 9, às 8 horas da manhã, que chega o nosso vô e o meu irmão, e nós fomos até, primeiro ele socorrer meu pai, levar a medicação controlada que faltava, que ele não recebeu igual, mas nós levamos.
E depois que eu vi ali como que estava a situação do presídio lá na Papuda, eu fui até a sede da Polícia Federal e eu pude acompanhar todo aquele terror que as pessoas vivenciaram. A estrutura não tinha uma estrutura adequada para abrigar quase 2.000 pessoas. E aí, naquele dia, assim, foi muito frustrante, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Aí eram várias salas, assim, como se fossem salas de aula mesmo. Aí as pessoas iam passando numa fila, passava pela revista, passava pela identificação, no final do corredor tinha os delegados, aí se tu ia para a esquerda, tu estava sendo liberado, era colocado dentro no ônibus e te largavam na rodoviária, e a pessoa que se virava, como que ela ia embora. E se tu ia para a direita, eu me recordo muito da primeira vez que eu acompanhei alguém, e aí tinha um lado que era o da liberação, que era o lado da esquerda, e o lado da direita, tu aguardava ali, aí depois tu entrava nas salas, tinham vários delegados sentados na mesa, eles tinham a nota de culpa, ela já era pronta, impressa, e dizia que era o inquérito, prisão referente ao inquérito 4879, que é um inquérito dos atos antidemocráticos, que foi instaurado em 2021, se eu não me engano, porque tem dois, tem um de 2019 e outro de 2021, que é um inquérito ultra sigiloso, que ninguém tem acesso, nenhum advogado, por mais que tu peça, tu não tem acesso, então a prisão ela foi com base nesse inquérito, e aí era aquela nota de culpa com crimes gravíssimos, né, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada. Naquele momento tinha o terrorismo, depois a PGR entendeu que não se tinha o terrorismo, mesmo assim o ministro, o relator, ele continua falando no site, no site do STF, chamando as pessoas de terrorista, né, e aí, então, naquele lado direito, as pessoas passavam ali, elas sentavam na mesinha. Me lembro que a primeira pessoa que eu acompanhei, eu não sou criminalista, eu sou formada há 8 anos, eu nunca atuei na área, me deparei, assim, com uma situação completamente atípica, né? Eu tenho aprendido tudo, assim, com os colegas e trabalhado em parcerias para que a gente possa entender, porque eu não tenho experiência, mas os colegas que têm experiência, eles também não conseguem entender o que está acontecendo no Brasil. Inclusive, um advogado que tem 47 anos de profissão, ele me ligou esses dias, ele disse assim, olha, Gabriela, eu não sei, eu estou muito frustrado, porque eu nunca vi em 47 anos acontecer o que está acontecendo hoje com essas pessoas. Né? Então, voltando ali, um parêntese, né? Voltando ali ao dia 9, que as pessoas ficaram ali 3 dias, então, aí elas assinavam aquela nota de culpa, e aí elas eram encaminhadas para o presídio. Iam para uma outra sala e elas entravam nos ônibus e aí ficavam horas ali aguardando e depois elas iam para o presídio. Então, assim, quem era liberado, ali foram liberadas 400 pessoas, o restante foi para os presídios, homens e mulheres. Não se tinha um critério fixo, eu lembro que mudava muito, assim, até tipo as 2 da manhã, tinham pessoas que levavam os remédios, que não tinham receita ali na hora, porque aquilo foi tudo... ninguém tinha noção, né? Porque precisava comprovar, eu tenho essas comorbidades, eu tomo esses remédios. Aí a pessoa chegava ali com os remédios, ela era liberada. Aí em outro momento já mudou as regras que vieram, não sei da onde, que as pessoas que também tinham doenças, basicamente as mesmas do que as pessoas que foram liberadas, elas eram presas. Então ali foram presas pessoas com câncer. Tem um senhor que ele tem câncer de próstata, ele fazia uso de fralda, ele ficou preso também em torno de 4 meses, ele foi preso no QG ali junto nesses dias ali das prisões do dia 9, que é o inquérito 4921, e ele permaneceu preso sem individualização, sem análise, né, das comorbidades, das situações peculiares de cada pessoa. E é o que acontece até hoje, porque tem senhor de 72 anos que está preso ainda. Hoje foi a audiência dele, eu pude participar, eu fiquei perplexa, assim, ó, eu confesso que todos os colegas nossos se emocionaram e choraram, porque ele falou assim, eu nunca cometi nenhum crime, eu tenho 72 anos, só o que eu fiz na minha vida foi trabalhar. E ele vendia, assim, participava em manifestações, ele vendia como água e bebida, assim, nas manifestações como ambulante. Então, assim, é muito triste o que a gente está vivenciando e, assim, a impressão que a gente tem é muito bom ter esse momento para a gente poder contar o que está acontecendo, mas aí a gente se pergunta o que mais a gente pode fazer, porque nós estamos caminhando para o caminho da condenação em massa,
nós advogados não sabemos mais o que fazer, porque dentro do processo não se tem a individualização das condutas, os recursos que nós peticionamos não são apreciados. Então, a gente está vendo, as testemunhas da acusação já são favoráveis aos presos, tá? No processo, se ele olhasse as defesas, as pessoas estariam liberadas. A maioria delas são réis primárias, pessoas com endereço fixo, pessoas que têm renda lícita, que nunca cometeram nenhum tipo de crime e hoje representam uma ameaça para a sociedade, como se fossem golpistas, terroristas e aí o que mais nos deixa assim muito preocupados é porque o ministro relator, ele é suspeito por completo, porque ele vai nas mídias e ele dá entrevistas e ele já pré-julga as pessoas. Então, isso jamais poderia estar acontecendo. Aí a gente fizemos agora essa semana uma petição em que eu acho que uns 60 e poucos advogados assinaram, pedindo a suspeição do ministro, porque ele não pode continuar no caso. Ele deu uma entrevista agora há poucos dias, e ele fala que não precisa se individualizar as condutas, ele já pré-disse o que ele vai fazer com essas pessoas. O meu pai nunca respondeu nenhum processo, nem criminal, nem qualquer outro processo, né? Ele sempre foi muito trabalhador, inclusive eu estava pensando hoje, assim, a casa que eu moro aqui, por exemplo, é a casa em que eu nasci. E meu pai, nos finais de semana, construía a casa, né, tijolo por tijolo mesmo, ele e meu tio. Então, assim, meu pai nunca teve nenhum envolvimento com crime, com nada, uma pessoa que sempre ajudou na sociedade, empresário há mais de 30 anos, mecânico, empresário nessa parte de mecânica, de caminhões. Então, assim, realmente, eu tô dando a cara porque eu sei quem é meu pai, e eu tô acompanhando essas famílias e as pessoas... Eu sei da índole da maioria delas, então não tem como a gente ficar silente e botar a cabeça no travesseiro e não fazer nada, e deixar assim do jeito que tá. Então, não tenho medo nenhum de ir lutar por isso, porque eu sei pela causa que eu tô lutando, pela pessoa que é o meu pai, assim como a maioria deles. Não posso falar por todos, porque com certeza terão algumas pessoas que cometeram crimes, assim, mais graves, né, ou crimes graves. E mesmo que cometeram crimes, elas precisam pagar dentro da proporcionalidade, né? E isso não se tem hoje. Todo mundo foi colocado no mesmo patamar e, assim, golpe de Estado é um crime impossível. Num domingo, não tinha associação criminosa armada, as pessoas não se conheciam, não tinha um líder, as pessoas não tinham armas, não tinham apoio do exército. Nunca se viu uma tomada de poder de pessoas que acham que sentar na cadeira do presidente é tomar o poder, não existe isso. Então, para nós, é uma armação muito grande que aconteceu aí no dia 8, e eu tenho fé que com o tempo a gente vai conseguir demonstrar tudo isso. Uma das coisas que mais me marca é ter uma senhora ainda presa de 70 anos, a dona Iraci, que ela tem um filho com câncer em estágio terminal. A história da Alessandra, que ela foi liberta agora há poucos dias, mas ela estava presa com ela, o marido e o genro, ficaram presos por 6 meses, e ela tem 2 filhos, um de 13 e um de 8, e os filhos estavam sob cuidados da filha de 20 anos, que teve que largar o emprego, largar a faculdade, para cuidar das crianças. É uma sobrecarga, passando necessidade, e eu me aproximei muito das crianças. Para mim, eu sinto hoje como se eles fossem meus também. Eu tenho um amor por essa família, e eu me dediquei o tempo que eu estive com eles a dar amor e carinho para eles, porque eu sou mãe, e as crianças, assim, eu ouvi, por que minha mãe não quer voltar? Por que meu pai não quer voltar? Também uma outra situação que me deixa, assim, muito, muito triste. Tem uma família em São Paulo que os 3 são deficientes, a mãe e os 2 filhos que têm aquela doença dos ossos de vidro. Os 3 têm as doenças, têm várias fraturas. A mãe não pode trabalhar, né? E o pai, ele complementava a renda com o serviço de motoboy. Então, assim, ele era o cuidador da família, e aí um dos filhos que tem a doença dos ossos de vidro, ele tem autismo, e ele tem regredido muito nos
nos últimos meses, né, com a falta do pai. E aí também uma situação que agora há poucos dias eu estava falando com uma avó, que ela estava dizendo assim, que ela não sabe mais o que fazer com o netinho, porque ele pensa que o pai morreu e não tem como dizer outra coisa, porque eles não conseguiram visitar o pai, porque tem essa questão também da vacina, né? Eles precisam ter as 3 doses da vacina da Covid para fazer o cadastro, mesmo que seja visita virtual, tá? Então, assim, aí aquela criança viu lá que o pai, sabia que o pai foi para Brasília numa manifestação, aí olhava nas entrevistas as bombas, aquele cenário de guerra, e chamando as pessoas de terroristas e golpistas e tudo mais, porque a mídia não mede esforços para julgar as pessoas, né? Eles não são considerados suspeitos, eles já são criminosos, e aí a criança acha que o pai morreu, e ninguém consegue dizer o contrário, porque a criança não consegue ver o pai, não consegue falar com ele. Então, assim, são situações, e tem mais, tem vários casos. Na cela mesmo do meu pai, tem um senhor de 72 anos. E, assim, um senhorzinho de 72 anos que tá lá, olha o tempo da vida que ele teria com a família ali, né? Trabalhou a vida inteira, esse que eu assisti a audiência hoje. E aí continuava trabalhando, porque também ajuda no sustento da família. Tem também o Ezequiel, que tem 5 filhos pequenininhos, o mais novinho tem poucos meses, e ele é o provedor da família, e a mãe, a esposa também, ela tá desesperada, porque dá conta dos filhos e ainda botar comida na mesa, não é assim. E assim, e eu tô dizendo isso de pessoas que não cometeram crimes para estarem presas, né? Pessoas que não têm prova no processo de que cometeram qualquer crime que justifique essa prisão. Como eu disse, as denúncias, elas são iguais para todos, eles imputam lá todos os crimes, eles falam, tal, foram encontradas com estilingues, bola de gude, tem isso mesmo na decisão, com armas brancas né, eles relatam isso para todos, não tem individualizado o que cada um fez. Tal, fulano quebrou as vidraças, né, e hoje eu estava escutando, né, nos depoimentos, que eles falam também que estavam ali na praça, não tinha mais como sair, porque a polícia fez o cerco, não tinha como sair dali, não tinha como ficar fora do ambiente, em função das bombas que caíam de cima dos helicópteros, e aí eles tiveram que entrar dentro dos prédios para se abrigar, a maioria deles, inclusive eu estava vendo um vídeo que um familiar me mandou, que aparece exatamente a hora em que começam a vir bombas uma atrás da outra, e aí aquela multidão entra para dentro. Tem as filmagens, assim, os pequenos trechos que comprovam, as testemunhas da acusação falam isso. O interrogatório dos réus fala isso. E não tem prova escrita que a PGR está, né, nos pareceres da PGR não tem, só pede a manutenção da prisão em razão do lugar que as pessoas estavam. Então, assim, permanecem presas 212 pessoas e a gente não sabe mais o que fazer para mostrar, para separar o joio do trigo, nós não temos opção,